Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra, mais uma vez aqui. Esse vídeo é uma resposta para aquelas pessoas que são fanáticas por placas de denominação. E a placa que eu venho falar nesse momento, todos já sabem, porque o último vídeo que eu postei nesse canal, falando sobre uma situação que aconteceu numa cidade de Minas Gerais, muitas pessoas vieram expressar, suas opiniões, seus comentários, e muitas dessas pessoas acabam dando a gente por pessoas ignorantes, burras, escandalosas, que traz escândalo para a denominação. Eles tratam a gente como se a gente fosse pessoas que não têm temor a Deus, que não têm conhecimento das coisas, pessoas hereges, apóstatas, Então é isso, Essas pessoas, elas agem assim porque elas desconhecem o que de fato se deve ser adorado, o que de fato deve ser respeitado, o que de fato deve ser falado, Nós que dizemos que adoramos a Deus, nós que nos proclamamos servos de Deus, que dizemos que seguimos o que está nas Escrituras, nós devemos fazer o máximo para realmente viver aquilo que está nas Escrituras. Então, hoje, eu não sou mais uma pessoa que segue nenhuma denominação, porque eu entendi que denominação é uma prática ligada tanto à Igreja Católica Apostólica Romana, como faz parte do sistema da Babilônia que rege esse mundo inteiro. Então, eu não faço mais parte de nenhuma denominação, graças a Deus, graças a Deus o Senhor me retirou do meio das denominações, graças a Deus, como eu sempre buscava estudar a palavra, independente se tinha alguém ali lendo lá na frente, se tinha alguém orientando, não, eu sempre busquei estudar a palavra, porque isso era um costume meu, antes de entrar dentro de uma denominação evangélica, Não digo antes, quando eu era da Igreja Católica Apostólica Romana, eu não sabia nem o que era, de fato, uma Bíblia, no caso, Mas hoje, graças a Deus, o Senhor me ensinou o caminho da verdade e ajudou a sair do sistema da Babilônia. Então, louvo a Deus por isso e espero que muitos que estejam vendo esse vídeo venham também a abrir seus olhos e se retirem do sistema babilônico, pois a palavra de Deus deixa claro que aqueles que não se retirarem do sistema babilônico vão receber os mesmos flagelos que ele, que o sistema babilônico, que a grande meretriz vai receber, e as suas filhinhas também. Quando a gente vem com um vídeo expondo coisas erradas, não é expondo escândalos, irmãos, é expondo coisas erradas que acontecem dentro das denominações. Então, muitas pessoas gostam quando as pessoas expõem as coisas erradas que falam na Igreja Católica Apostólica Romana, usam nos púlpitos que, olha, tá vendo essas igrejas que ficam aí pedindo dinheiro, elas são igrejas falsas, aí eles gostam, de ficar expondo, mas quando é um erro que acontece no meio deles, eles querem abafar, querem jogar para debaixo do tapete. Eu gostaria de ler aqui uma passagem que está no livro de Isaías, capítulo 29, o versículo é o 21, que diz assim para nós: os quais com uma palavra fazem réu o inocente, no tribunal negociam e trapaceiam contra o defensor, e com testemunho falso e outras mentiras evitam que se faça justiça ao homem íntegro e sem culpa. Então, quando vocês que são bajuladores, porque eu não estou aqui fazendo um vídeo para pessoas que de fato seguem a Deus e que ainda vão abrir os seus olhos, que estão dispostos a conhecer a verdade de fato do Senhor, e se retirar do meio da grande Babilônia, eu estou falando para os que são idólatras de placas, para os que são idólatras da placa adventista do sétimo dia. Você que é idólatra da igreja adventista do sétimo dia, porque até uma ofensa a Deus chamar uma denominação de igreja, porque denominação não é igreja, a ignorância já começa por aí. Não é igreja, é denominação adventista do sétimo dia. Igreja é um corpo. Sabemos que nesse mundo existe dois corpos. Existe o corpo de Cristo e existe o corpo do maligno, o corpo do diabo. Porque assim como Cristo tem uma igreja na face da terra, o diabo também tem uma igreja na face da terra. Todos aqueles que querem se permanecer cegos, aqueles que permanecem na ignorância, aqueles que permanecem na quebra dos mandamentos de Deus, aqueles que não obedecem à voz do Espírito de Deus na sua vida, esses fazem parte da igreja do maligno. Eu quero falar com essas pessoas fanáticas, que ficam catando vídeos aí de alguém que se retirou da mente do sétimo dia, ou de membros
que estão dentro da denominação adventista do sétimo dia e que falam alguma coisa contra, essas pessoas vão lá e ficam chamando essas pessoas de hereges, de escandalosas, de apóstolos. Esse vídeo é para você, fanático, para você, idólatra, de placa, né? De placa de denominação. Você tem que aprender a respeitar quando alguém vem e expõe o pecado. Porque vocês aprenderam que não se deve expor pecado, mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra do Senhor diz que nós devemos expor pecado. Se eu tenho que confessar meu pecado, expor meu pecado, por que que eu não posso expor o pecado que está acontecendo e que está trazendo prejuízo para as pessoas? Então vocês fazem isso daqui, ó, vocês tornam réu o inocente, né? E vocês tentam calar a voz daqueles que querem praticar a justiça, aqueles que querem falar o que é certo, aqueles que querem expor o que é certo. Então vocês têm que entender que se vocês estão fazendo isso, vocês estão trazendo prejuízo para a vida de vocês. Porque vocês estão indo, não é contra mim, contra qualquer pessoa que está expondo o erro, que está expondo o erro da grande Babilônia, o erro das filhinhas da Babilônia, porque a igreja adventista, sim, é uma filhinha da grande Babilônia. Você querendo ou não, no dia que você começar a estudar as escrituras de fato, no dia que você, de fato, começar a abrir os olhos para a voz do Senhor, você vai entender, assim como eu um dia também entendi, que isso é, sim, parte da grande Babilônia, do sistema da grande Babilônia, que a denominação adventista do sétimo dia é como qualquer outra denominação. O fato de ela guardar o sábado, o fato de ela não comer carne de porco, isso não tira ela de dentro do sistema, tá certo? Então você que tem que sair de dentro do sistema da grande Babilônia, você tem que aprender a andar de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com as palavras dos homens, com as doutrinas de homens, de acordo com os livros que regem essa denominação, como você sabe muito bem que essa denominação é regida por livros feitos por homens. São livros que são sempre direcionados para fazer com que o membro ele ande sempre com aquela rédea, para lá ou para cá. É um vídeo apenas para você entender que você não tem que fazer o papel do diabo não, que é o de atrapalhar a obra de Deus na terra, que é expor o pecado e que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos. Então, o seu papel, se você diz que é servo de Deus, é buscar a palavra de Deus e buscar a libertação nela e viver a palavra plena. Não é viver de acordo com líderes, de acordo com o que as doutrinas de uma denominação vai reger para você, não. Tá certo? Então, é apenas um vídeo explicando para você que as pessoas que estão expondo pecados não estão expondo escândalos. Escândalo é o que a pessoa faz quando ela varre para debaixo do tapete, quando ela abafa por amor ao dinheiro, por amor à fama, por amor à política. Isso é o escândalo. Usar o nome do Senhor em vão, dizer que são de Deus e praticar as obras do diabo. Então esse vídeo é para você, idólatra da chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais conhecida como Denominação Adventista do Sétimo Dia. Outro dia eu estava na fila do mercantil e uma pessoa estava conversando comigo e ela disse assim, eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei para ela, muitas pessoas dizem que me conhecem de algum lugar. Aí eu disse assim para ela, você deve ter me visto em alguma iarde. E essa pessoa ficou assim, boiando. Passou um tempo, a pessoa foi dizer assim, eu acho que eu lembrei, eu acho que eu te vi na igreja adventista. Aí eu disse assim para ela, pois é, a igreja adventista, a sigla é IARD. Falei assim para ela, quer dizer, a pessoa, você vê a falta de conhecimento das pessoas, elas não sabem nem o que é que significa IARD. Então, muitos vídeos eu fiz aqui no canal, eu coloco IARD para abreviar. E tem gente que não vê, ele não vê o vídeo, se ele visse, ele ia se escandalizar, ele ia vir aqui me xingar. Mas quando a gente coloca Igreja 27 Mulher, aí a falta de conhecimento da pessoa, de saber distinguir apenas uma sigla, né? Então esse não foi o único vídeo que eu fiz falando, expondo coisas defeituosas que existem dentro dessa denominação, como existe dentro de outras mais. Como eu convivi mais tempo dentro dessa denominação, claro que eu vou saber explicar mais as características que ela tem do que se eu for falar da Assembleia, se eu for falar de qualquer outra denominação. Então é falta de conhecimento da parte de muitas pessoas, tá certo? Então eu espero que você, que é idólatra,
de placa, de qualquer denominação, não importa se é adventista ou de qualquer outra. Eu espero que você entenda que nós não viemos aqui, que nós não fomos salvos por nenhuma denominação, e se uma denominação falou de Cristo para você, isso não dá a ela o direito de você sair aí salvando ela, sendo defensor dela, não, tá certo? Você tem que defender o evangelho de Cristo, você tem que defender a verdade das escrituras, e não as mentiras ensinadas e regidas pela grande Babilônia, e infiltrado aí nas demais denominações que saíram de dentro desse sistema babilônico. Então eu espero que você aprenda a ouvir a voz de Deus e dar mais atenção às escrituras e deixar de lado as doutrinas dos homens, os ensinamentos dos homens. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Fiquem todos com Deus. Se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos com o vídeo mais adiante. Se o Senhor voltar, melhor ainda será para todos nós, não é verdade? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.